Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, lugar de adoração. Convido você nesse momento a baixar a sua cabeça para que nós nos dirijamos a Deus com uma petição. Pai querido, nós estamos conscientes de que a presença do Senhor nesse lugar é o que marca esse momento tão sublime, onde a igreja separa, ó Deus, na sua agenda um dia para consagrar ao Senhor. Esse dia, ó Deus, que o Senhor nos deu, certamente requer de nós a dedicação aos exercícios espirituais, a leitura da Tua Palavra, a reflexão, a meditação na mesma, a aplicação, ó Deus, desses ensinamentos à nossa vida, o congregar, o estar junto com o Senhor e os irmãos, no intuito de compartilharmos da nossa fé, de nos fortalecermos e de ganharmos, ó Deus, o apoio necessário, ó Pai, para que juntos, como igreja do Senhor, levar ao conhecimento das nações o evangelho da salvação em Cristo. Nós suplicamos a Ti nessa noite que o Senhor esteja conosco, agindo em nós, através de nós e nos dando, a Deus, a visão teológica daquilo que necessariamente precisamos ser como igreja em nossos dias. Nós temos muitas preocupações que precisam agora, Senhor, ficar lá fora. Nós temos muitas ocupações que foram paradas, paralisadas, para que nós estivéssemos aqui dedicando esse tempo ao Senhor. Nós temos muitas oportunidades de celebrar o Teu nome, de adorar o Senhor, de podermos congraçar com os nossos irmãos, de nos relembrarmos e fortalecermos quanto à nossa fé, lembrando do sacrifício remidor de Cristo. Nós precisamos que o Senhor nos dê a graça de poder aproveitar cada uma delas, e isso para o louvor da glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidar você a uma leitura no Salmo 1. Peço a você que, abrindo o texto, se coloque de pé. O texto do Salmo 1 vai ser o primeiro a ser lido nesta ocasião. Os irmãos não encontraram o texto? Muito bem. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos com toda a força lerão os pares. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Podem sentar, meus irmãos. Eu queria começar a nossa liturgia nessa ocasião, após a oração e a leitura desse texto, perguntando a você aonde reside a sua fonte de felicidade. O que é que te faz feliz? O que é que necessariamente torna o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, a década que você viveu, digna de ser vivida?
é uma pergunta retórica, para você responder ao seu próprio coração. Esse texto diz que a felicidade que a Escritura nos oferece está em viver de maneira virtuosa. Veja o que diz o verso 1. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 1 fala de uma negativa, do que não corrobora, do que não contribui para a felicidade. Portanto, nós não devemos incorrer nessas práticas, seja em qualquer circunstância, seja em qualquer época, seja diante de qualquer acontecimento. Nós precisamos encontrar como fonte de conhecimento, de informação, de interação, a própria palavra de Deus. Porque ao mesmo tempo que ele tem uma negativa no versículo 1, ele tem uma afirmativa no versículo subsequente, o versículo 2. Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Qual é a fonte confiável que nós temos em toda a terra, em todo esse mundo, em todas as épocas, para que nós possamos consultar no meio desta guerra de informações que nós estamos envolvidos? O versículo 2 já diz: palavra de Deus, meditação na palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque naturalmente, nessa vida, nós passaremos por lutas, tribulações, vicissitudes, circunstâncias aterradoras. Mas há um diferencial para estes que atendem a negativa do versículo 1 e assumem a afirmativa do versículo 2. Se você olhar o verso 3, ele vai dizer: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Se você deseja ser como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, você precisa seguir esse conselho, que certamente aponta para as virtudes que Cristo convida a todos nós a viver. É o próprio Senhor Jesus que é a incorporação desta postura virtuosa que nós encontramos nos versículos iniciais do Salmo 1. Jesus era de fato um homem que não andava no conselho dos ímpios, não se detinha no caminho dos pecadores, nem se assentava nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer estava na lei do Senhor, e na sua lei meditava de dia e de noite. Ele é o nosso modelo. Se nós queremos ser árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, e que no devido tempo dá o seu fruto, e que tem como resultante dessa espiritualidade tudo quanto nós fizermos, sermos bem-sucedidos. Mas o texto também propõe um contraste. Tá bom, eu não quero seguir este conselho, eu quero viver por minha própria conta, fazer as minhas escolhas, agir da maneira que eu acho que são as maneiras certas, ou agir da maneira certa, na minha opinião, na minha concepção. Viver como se não houvesse a palavra de Deus nem instrução desse Deus para nós. Olha o que é que o versículo vai dizer a partir do verso 4. Os ímpios não são assim. Eles não meditam na palavra do Senhor, eles não têm prazer na palavra do Senhor, eles não são essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, eles se detêm no caminho dos ímpios, do conselho dos ímpios, eles se detêm no caminho dos pecadores, eles se assentam na roda dos escarnecedores. E qual é a consequência para estes? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, meus irmãos, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso, irmãos, nós não devemos temer, mesmo que o mundo transtorne,
mesmo que os oceanos, tumultuem. Por quê? Porque Deus está no céu julgando todas as coisas, conduzindo todas as coisas, e no devido tempo Ele haverá de cumprir na terra toda a sua vontade boa, justa e santa. Por isso, por mais que as adversidades possam nos acometer, nós devemos nos portar como justos. Verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quero desafiar você, meu irmão, nessa noite, a fazermos uma postura, a tomarmos uma decisão, a assumirmos uma postura ao lado daqueles que desejam viver sobre a terra com justiça. Viver justamente, viver como justos, não mais como ímpios, não mais como pecadores que se detêm no seu pecado, mas como aqueles que querem ser consagrados a Deus. Queria convidar a igreja nesse momento a um momento de oração com Deus, uma oração consagratória. Baixe a sua cabeça e confie a sua vida ao Senhor, seu coração, se desprenda de tudo lá fora e se volte para a presença do nosso Deus, pois Ele é rico em misericórdia e compaixão. Oremos nesse momento. Senhor Deus, nós estamos suplicando a Ti nessa noite, como pedintes que somos, que o Senhor se compadeça de nós, a Tua igreja, que o Senhor se compadeça da nossa nação, que diante, ó Deus, dessa realidade aflitiva que nós estamos vivendo, ó Pai, diante das incertezas humanas que povoam a nossa mente, o nosso coração, nós queremos abdicar desse estado de inconsistência, de inquietação e repousar o nosso coração em Ti, Senhor, confiando de que o Senhor certamente tem propósito de vida para aqueles que confiam e invocam o Teu nome. Toda a nossa expectativa, Senhor, todo o nosso sonho, todas as nossas projeções, todas elas, ó Deus, só ganharão sentido se o Senhor estiver à nossa frente, se o Senhor for conosco, se o Senhor nos preservar, se o Senhor quiser fazer com que nós sejamos esse povo santo, separado, que tem um viver distinto de todos os outros, porque ama, porque conhece, porque serve ao Senhor. Nós não queremos ser como os demais, não por conta de alguma pretensa arrogância, mas porque conhecemos o Senhor, conhecemos a Tua graça que nos humilha, Senhor, que nos coloca numa condição
de suplicantes, porque sabemos que nada podemos, mas que tudo o Senhor pode fazer para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Ó Deus, dá maturidade à tua igreja, Senhor, para que ela saiba se portar condignamente à missão que recebeu e ao chamado que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz a nós. Que o Senhor esteja conosco. Assim nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Nós vamos cantar Cantarei Teu Nome. Eu gostaria que você se deliciasse em cada palavra, em cada expressão, em cada frase, cada melodia durante esse período de cânticos. Mas que você se lembrasse, nós estamos adorando ao Senhor. Feche seus olhos. Se alguém estiver conversando do seu lado, peça a pessoa para ficar em silêncio, para não lhe atrapalhar nesse momento. E que você possa buscar a presença de Deus, externando a Ele, junto com seus irmãos, o valor dele para todos nós. Amém? Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Ele abrirá meu coração pra tua cura ministrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Ele abrirá meu coração pra tua cura ministrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pode assentar, meus irmãos. Um dos profetas que profetizou em nome do Senhor e que teve na sua expressão ministerial o peso que é profetizar juízo
sobre o povo. O profeta Jeremias, conhecido também como o profeta chorão, vai ter todas as razões possíveis para não ter esperança. No entanto, quando você observa a pena do profeta, você começa a descobrir como Deus capacita os seus a viver no meio do sofrimento. Como é possível sobreviver no meio do povo quando Deus pesa a sua mão de juízo? E o que sai do coração do profeta, inspirado pelo Espírito Santo, conduzido a registrar tudo aquilo que Deus faria com o seu povo em decorrência do seu pecado? O que sai da boca do profeta, entre outras coisas, é esperança. Certeza de que o Deus que ele estava servindo era um Deus misericordioso, compassivo, fiel. E que mesmo que Deus tivesse que oprimir o seu povo por um tempo, chegaria um momento que ele haveria de ter misericórdia. Lamentações capítulo 3, o profeta vai dizer: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Essas expressões que nós encontramos no verso 19 e verso 20 mostram que o pensamento de abdicar da própria vida fez parte desse cenário aflitivo. Porque não fique pensando vocês que o absinto e o veneno aqui era para perfumaria. Mas o versículo 21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a partir daí, então, o texto sequencia dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Veja que peça maravilhosa sai do coração e da boca e na pena do profeta Jeremias. Meus amados irmãos, prestem atenção num aspecto fundamental com a palavra esperança. A palavra esperança na Bíblia não traz essa conotação de algo que possa ou não acontecer. A esperança é descansar, é uma espera certa do que vai acontecer, porque quem fez a promessa é grande em fidelidade. O nosso Deus nos convida a ter esperança, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs por nós. Nada pode roubar de nós a certeza de que Ele cumprirá as suas promessas para conosco. Agora, mesmo que tenhamos que passar por um período de sofrimento, de luta, de tribulação, de tristeza, ao ponto de desesperar da própria vida, nós precisamos renovar as nossas forças com a certeza de quem é o nosso Deus: bom, justo, fiel, amoroso, misericordioso, gracioso. Certamente trará sobre nós, no momento adequado,
aquilo que é necessário para nos alegrar. Entenda, sofrimento não precisa eliminar da nossa vida a alegria. Mesmo quando sofremos, podemos nos alegrar em Deus, porque é Ele a nossa esperança, a nossa riqueza. Não sei se você está lutando com alguma situação ou passando por alguma dificuldade, mas eu gostaria de convidar você a confiar, não nos homens, não nas urnas, não nas suas escolhas, não no exercício puro e simples da cidadania terrena, mas acima de tudo, em uma cidadania celestial, que crê na ação do soberano regente deste mundo e que certamente tem para nós graça, misericórdia, bênçãos para aqueles que confiam no seu nome. Se você estiver convicto disso, independente do resultado das eleições, quando você sair aqui desse lugar, você estará devidamente habilitado para seguir adiante, fazendo a vontade do Senhor. Mas se você for contrariado, meu amado, fique em silêncio. Assente-se solitário. Não murmure, não esbraveje, não maltrate, apenas confie em Deus. Apenas coloque a sua expectativa no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Você crê nisso? Fiquemos em pé, vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Esse próximo cântico, meus irmãos, ele traz para nós uma peculiaridade. Para de respirar aí um minuto. Não respira. Aguenta a respiração. Vocês estão travados mesmo? Vocês conseguem ficar um minuto sem respirar? Por que não? Vai faltar oxigênio, pastor, e a gente vai começar aqui a cair por falta de oxigenação. Esse cântico diz que o Senhor é o nosso respirar. Olha a importância. Pode voltar a respirar, tá, irmão? Se alguém ficou aí. Ele é o nosso respirar. Olha a importância dele na nossa vida. Lembremos disso quando estivermos cantando. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Sem ti, Senhor. Desde o início. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar.
respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Queria convidar os presbíteros aqui à frente. Os músicos, excetuando os presbíteros, podem ficar aí nos seus lugares. Nós vamos quebrar o protocolo nessa noite, interrompendo esse momento dos cânticos sequenciados para o momento da ceia. Gostaríamos de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Talvez, meus irmãos, nós temos sido iludidos achando que a adoração a Deus, que louvor, é só cantar. E nos esquecemos do dimensionamento que a comunhão com Deus e com os nossos irmãos ganha no culto a Deus. A palavra do Senhor chega a dizer que se nós tivermos uma oferta a apresentar diante do altar e lembrarmos que existe alguma quebra de relacionamento, nós devemos interromper a oferta e nos reconciliar para depois voltar e adorar o Senhor. Veja o texto agora de João 17. Tendo Jesus falado estas coisas, que coisas? Ele está se despedindo dos seus discípulos, deixando claro o que lhe restava adiante. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste,
e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles, onde nós estamos aqui, irmãos, que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo cresça, ou para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Meus queridos irmãos, esta é a oração do nosso Senhor, do nosso Salvador, por nós. Se esta oração não é suficiente para que nós rompamos com as nossas cadeias, com as nossas barreiras, uns com os outros, você precisa se questionar se resta salvação para nós. O próprio Cristo nos convida à unidade. Se existe separação entre nós, se existem intrigas, se existem mágoas, se existem ressentimentos, isso precisa ser resolvido, meus irmãos. E nós precisamos desobstruir o canal do nosso coração para amarmos uns aos outros, assim como nosso Pai, como Deus Filho, como o Espírito Santo espera de nós. Se o amor de Deus em nós e através de nós não for maior do que as circunstâncias, que tipo de amor é este que nós dissemos, que nós recebemos e que usufruímos? Se você está com seu coração, meu irmão, pesado com relação a algum irmão, procure a reconciliação. Se você sabe que alguém está, de alguma forma, intrigado com você, procure resolver isto. Mas não permita que o momento da ceia, o momento da comunhão, seja maculado pela dureza dos nossos corações.
ou pela dureza da nossa obstinação de achar que nós sempre estamos certos diante das coisas. Seja Deus verdadeiro, porque mentiroso é todo homem. A palavra de Deus nos convida a sermos este povo que foi amado por Cristo, e porque foi amado por Cristo, ama, e porque ama, a pregação é ouvida, porque o mundo percebe que, apesar de sermos diversos, permanecemos unidos e somos unidos pelo sacrifício de Cristo. A ceia do Senhor ganha esse significado na igreja. Nós tínhamos todos os motivos para nos mordermos, nos destruirmos, consumirmos uns aos outros, passarmos a espada uns aos outros. Mas, por amor de Deus, pela ação do Espírito Santo, pessoas diferentes como nós, fazemos parte da mesma mesa. Podemos comer e beber do Senhor Jesus, porque Ele morreu por nós. Preste bem atenção. Não negligencie a comunhão. É um mandamento. É um sacramento para a igreja. Por isso, antes de nós tomarmos o pão e do vinho, examine o homem a si mesmo, diz Paulo em Coríntios, para que possa, discernindo o corpo, não comer para si juízo. Porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, olha a referência que é feita em todos os momentos que a ceia é ministrada. Ele toma do pão, parte, dá aos seus discípulos e diz: esse é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Da mesma forma, ele toma o cálice da graça e diz: olha, este é o sangue da nova aliança que vai ser derramado por favor de vós. E se você olhar bem a sequência do que João coloca, do capítulo 17, ele vai para o capítulo 18. Onde é que Jesus está? No Getsêmani, sofrendo por nós, por amor de todos nós. Havia cruzes de Jesus, não tem comparativo, nenhum de nós sofrerá da mesma forma que ele sofreu. Portanto, todas as nossas razões para a inimizade, todas as nossas razões para as intrigas, todos os nossos motivos e os nossos argumentos não se sustentam diante do sacrifício de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, se seja por conta da eleição, seja por conta de outras questões que houveram ao longo da nossa caminhada, se há no nosso coração mágoas, ressentimentos, rusgas, todo o adjetivo que você quiser dar, que se acabe nesse momento e que nós voltemos para o nosso Deus e a sua obra sacrificial na cruz. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, em Tua casa. E o nosso coração, ó Deus, nesse momento, precisa ser ministrado pelo Senhor através da Tua palavra. Pai querido, consagra a todos nós para que sejamos de fato um povo distinto sobre a terra. Que nas nossas ações possam ser marcadas, ó Deus, as nossas ações pelo amor que nós devemos ter uns para com os outros. E que se porventura, ó Deus, houver entre nós, ou em nós, algum sentimento divergente, algum sentimento de contenda, algum sentimento de inimizade, lembremos que o Senhor levou tudo isso na cruz. Nos reconciliou com o Deus Pai, Criador de todas as coisas. E certamente deseja que nós sejamos um povo, comprado pelo preço de sangue, para que juntos possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ajuda-nos nessa noite, consagra também esses elementos, ó Deus, tira do uso comum para o uso especial, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos,
essa é a mesa da igreja presbiteriana? Não, essa é a mesa do Senhor. Todos aqueles que estão em plena comunhão com uma igreja genuinamente evangélica podem tomar parte da ceia. Agora, se você não é um membro de uma igreja ainda, você não está ainda habilitado para participar da ceia. Se você deseja se tornar membro da igreja, se você quer professar a fé evangélica e tomar parte na mesa do Senhor, procure a liderança no final do culto, procure saber como é possível fazer isso, para que você possa também participar da mesa do Senhor. E os presbíteros, fiquem atentos, porque às vezes alguém pode não entender a informação, né? A comunicação do pastor pode não ser muito boa, e você vai complementar dizendo, verificando se a pessoa realmente está habilitada para tomar esse momento da ceia. Tá bom? Então, os irmãos que são membros de igreja evangélica, os irmãos que estão em plena comunhão com a sua igreja, esses são convidados a tomar parte na mesa do Senhor. Um de cada lado. O excedente de contingente fica comigo aqui. Tá certo? Um de cada lado. Cada fã. Você. Comamos e bebamos dele todos, se você não fez ainda. Se você já fez, faça uma oração de agradecimento a Deus, coloque o seu coração em dia, busque a presença do Senhor para que o Espírito Santo de Deus ministre a ele. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos ceiar juntos, entendendo, ó Deus, aquilo que o Senhor deixou nessas Escrituras, para que nós pudéssemos viver. Pai, como nós ouvimos aqui agora há pouco, que o nosso coração, ó Pai, possa estar voltado dia após dia, ó Deus, para a Tua Palavra e aquilo que a ceia significa para nós, e que possamos sempre nos lembrar, todas as vezes que fizermos isso, ó Deus, até aquele grande dia onde estaremos todos juntos com o Senhor, alegres, desfrutando da Tua
presença ainda mais. Nos fortaleça, não nos deixes cair pelo caminho, Deus, mas que possamos ficar firmes, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse próximo cântico, nós vamos encerrar o momento da ceia. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas possam fazer a devolução agora. E quanto a isso, nós queremos fazer um esclarecimento para os irmãos. Alguns irmãos podem ter dificuldade de ter acessado aí de não conseguir acessar o seu envelope. Os irmãos sabem que a nossa tesoureira esteve enferma por esses dias. E no meio dessa enfermidade também fazendo mudança de casa, né? Então, assim, pedimos a paciência dos irmãos. Aqueles que tiverem condições de fazer a devolução através do depósito bancário podem fazer. Acredito, meus irmãos, que nós vamos normalizar isso nessa próxima elevada de dias, tá bom? Então, os irmãos agora, nesse momento, em atitude de culto e adoração ao nosso Deus, faremos a devolução dos dízimos das ofertas com esse último cântico, grande ao Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos adorar? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus irmãos, nós vamos orar agora com o diácono de plantão. Obrigado, Senhor, por este momento, meu Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos oriente, meu Deus. Te agradecemos pelo dízimo, pelas ofertas, Pai, aqui depositadas, ó Deus. Que a Tua graça seja conosco, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é que eu te peço, Pai. Que o Senhor nos dê a sabedoria e a responsabilidade de administrarmos, ó Pai, esses recursos, Senhor, da melhor forma possível, para que o Teu reino seja honrado, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Agradecemos aqui a participação dos nossos músicos. Convido a igreja para a meditação na palavra do Senhor, no texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a exposição do texto sagrado. Convido você, nesse momento, para a leitura da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao 17, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Que Deus assim nos abençoe. Os irmãos podem sentar nesse momento. Queridos irmãos, oremos nesse instante. Senhor Deus, nos sentimos, ó Pai, limitados
extremamente limitados para falar o coração dessas pessoas. Porque nós não conhecemos, ó Deus, a razão, as motivações, o contexto, o cenário de cada uma delas. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece e o Senhor tem o que falar ao coração delas. Por isso, ó Deus, suplico a Ti que me use nessa noite de forma graciosa para que os meus irmãos possam ser, a partir da meditação na palavra, da exposição dela, da aplicação dela, edificados para uma vida justa sobre a terra, que glorifique o Teu nome e que o mundo veja neles a luz do Teu Filho Jesus brilhar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu acredito que em uma noite como essa, a maioria dos corações, ou pelo menos aqueles que fizeram desse dia um dia para a eleição dos seus candidatos, todos nós estamos aí com grande expectativa sobre o resultado. Peço aos irmãos que não fiquem olhando o resultado da eleição no celular durante o culto. Mas quando você está com essa expectativa toda a respeito do resultado das eleições, nós podemos fazer aqui uma pequena reflexão, independente do resultado que os irmãos vão encontrar após sair da reunião, sobre onde está colocado a nossa confiança. Em Deus ou nos homens? Na campanha eleitoral que você fez? Na consciência do cidadão brasileiro? No cuidado dos cristãos de serem alinhados com as pautas que não ferem ou que não vão de contra a palavra do Senhor? Será que nós estamos temendo de que aqueles que rasgam a Escritura, aqueles que desrespeitam a fé, será que nós estamos com o nosso coração tomado de medo ao ponto de achar que, em decorrência de uma situação como esta, a igreja passe agora a ser mais perseguida, passe a ser perseguida agora de maneira clara, explícita, declarada, mais do que a gente já percebe em algumas situações? Quero dizer para os irmãos que na época específica que Pedro escreve essa carta, o imperador romano era Nero. As informações históricas apontam para Nero, que era um louco no trono de Roma. Nero era uma personalidade totalmente controversa. Era um líder ególatra. Era um homem que não cuidava nem dos seus súditos. Conta-se que Nero, na sua loucura, pede para que a sua mãe seja aberta para que ele possa simplesmente enxergar o lugar onde havia sido gerado. Conta-se que Nero, ele coloca fogo em Roma e que ele atribui aos cristãos a responsabilidade por isso. As loucuras, as excentricidades desse líder romano certamente era reproduzida por outros líderes, regentes, subregentes, que estavam compondo a estrutura de poder naquele contexto. E a semelhança de todas as civilizações, a civilização romana, o poderio romano, apesar do exército que tinha, cai exatamente por conta da imoralidade e da corrupção. E isso não é mera coincidência, irmãos. Por conta da imoralidade e da corrupção, qualquer nação pode sofrer as consequências. Qualquer reino, qualquer governo pode ser vitimado a qualquer momento, porque acima desses governos, Deus está governando sobre a terra. Então, independente de qual será o resultado, nós precisamos ter a consciência de que Deus é quem pode lidar melhor
com as nossas necessidades e, em especial nesse texto, com os nossos sofrimentos, que é expressamente sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite, sobre sofrimento. Porque, veja bem, acompanhe o raciocínio aí na carta de 1 Pedro. Pedro está falando para irmãos forasteiros, que estão sofrendo, ora, estão fora da sua terra. Pedro está animando esses irmãos, deixando claro que eles são eleitos do Senhor, que herdaram uma herança maravilhosa em Cristo, que é a salvação. Pedro está mostrando que eles são privilegiados porque o nível de informação que eles possuem, que os profetas anelaram ter, eles agora não só usufruem, mas por conta da maravilhosa graça de Deus, eles podem ter a vida transformada. Porque quando ele acaba de falar sobre a herança da salvação, ele convida aqueles irmãos a viver uma vida de santidade. Uma santidade que se expressa por um procedimento condigno. Sede santos porque eu sou santo, é a referência veterotestamentária que Pedro vai usar. Mas uma santidade também que é expressa em amor. E quando essas pessoas que estão aqui forasteiras estão se sentindo menosprezadas, humilhadas, subjugadas, ao ponto de a unidade e a perseverança desses irmãos está sendo ameaçada, esses irmãos que haviam sido dispersos por toda a Ásia Menor, nós encontramos Pedro dizendo: olha, meus amados irmãos, nós fazemos parte do grande edifício espiritual, cujo a pedra angular, a pedra de esquina, o alicerce é Cristo. E nós todos somos sacerdócio do Senhor. Nós todos somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, se a cidadania terrena está sendo negada para vocês, saibam que existe uma cidadania celestial que está sendo garantida em Cristo. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E é nesse embasamento, meus irmãos, que Pedro vai dizer: olha, irmãos, e nessa pegada de vivermos de forma distinta sobre a terra, nós precisamos aderir a um princípio fundamental, que a igreja do Senhor adere. Somos submissos às autoridades instituídas. Ah, pastor, e se o governador for ruim? E se o deputado for ruim? E se o estadual ou federal for ruim? Se o presidente da república eleito for ruim? Sabe o que nós vamos fazer, meus irmãos? Nós vamos orar por eles. Nós vamos orar, nós vamos dobrar os joelhos, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos suplicar a Deus, porque é Deus que move o coração do rei. Ele levanta e abate quem Ele quer. E todos aqueles que são investidos de autoridade prestarão contas a Ele, pela forma como usaram o poder que foi dado a eles, para cuidar do povo. Não fique pensando você que a responsabilização diante de Deus só se dá com aqueles que fazem parte da igreja. Aqueles que estão fora da igreja também serão responsabilizados. E esse princípio de autoridade obedecida por parte daqueles que temem a Deus, por dever de consciência a Deus, porque é louvável diante de Deus, porque é agradável a Deus que nós cumpramos esse princípio, mesmo que em situações não sejam favoráveis estas situações para isso. Porque não só Pedro vai falar sobre sermos submissos aos governantes, às soberanias, mas Pedro também vai falar sobre a necessidade do servo ser submisso ao seu senhor, das mulheres serem submissas aos seus maridos e dos maridos aprenderem a viver como líderes que são, cuidando devidamente das suas mulheres, tratando-as de forma respeitosa e condigna. Por quê? Porque são herdeiras da mesma graça de vida que receberam da parte do Senhor. Mas quando Pedro termina esse bloco falando da submissão, ele diz: olha, e todos nós precisamos ser submissos de alguma forma. Todos nós precisamos reconhecer
que o nosso Senhor é Cristo. E, portanto, irmãos, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Mas aí quando você vê Pedro terminando a sua argumentação sobre esse princípio, Pedro vai retomar um assunto que ele já tinha dado umas pinceladas antes. Ele vai falar que essa igreja precisa ser também uma igreja que saiba viver diante do sofrimento. Porque o sofrimento fará parte de todos nós enquanto peregrinarmos sobre a terra. Veja bem, meus irmãos, o que é que Pedro está nos convidando aqui a viver e a como nos portar diante do sofrimento. E a primeira instrução que aqui eu me servindo de um comentário bíblico nos mostra é que, em primeiro lugar, a realidade presente nesse texto nos coloca diante de um senso de preservação contra o sofrimento. Como que nós, como cristãos, podemos ser preservados do sofrimento? Versículo 13 diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Em outras palavras, Pedro está mostrando, meus irmãos, que se nós procedermos condignamente, nós não seremos facilmente perseguidos pela autoridade instituída. Conforme diz Romanos 13:4, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Meus amados irmãos, numa situação normal, ninguém é maltratado por praticar o bem. As autoridades são ministros de Deus para promover o bem e cuidar cuidar de coibir o mal. Quando alguém age com integridade, deve, pelo contrário, no lugar de ser perseguida, receber louvores da autoridade instituída. Então, se a igreja entender esse preceito e viver de maneira a praticar o bem virtuosamente sobre a terra, não devemos naturalmente temer as autoridades, sejam elas quais forem, independente da agremiação partidária. Porque, logicamente, aquele que é zeloso de fazer aquilo que é bom, será reconhecido por essa autoridade como sendo alguém que deve ser bem tratado e preservado. E aqui a palavra zeloso ou zelosos tem uma raiz daquela outra expressão que encontramos nos evangelhos chamados zelotes. Vocês lembram dos zelotes? Eles eram extremistas políticos que se rebelavam contra o poder de Roma. Pedro, porém, não está exortando os leitores a se tornarem extremistas políticos, como alguns podem imaginar, ou pensar, ou desejar. Pedro está dizendo que eles deveriam investir aquele mesmo volume de energia para fazer o bem. Você quer ver uma pessoa que milita por uma causa política, um apaixonado partidário? Essa pessoa, ele faz de tudo. Ele anda às ruas, ele panfleta, ele manda mensagens nas mídias sociais, verdadeiras, falsas, não importa. O que ele quer é convencer a pessoa que o seu candidato é a melhor escolha. É o que nós chamamos hoje, vulgarmente, de cabo eleitoral. E tem outras expressões que não vale a pena usar num ambiente como esse. Mas essas pessoas mostram um zelo, um empenho, uma atitude para fazer com que os outros possam comprar a sua ideia. O que é que Pedro está dizendo aqui? Sabe esse zelo que o ser humano é capaz de ter para defender uma ideia? Aplique isso na prática do bem.
William Barclay, citado aqui pelo comentarista, diz que Pedro está dizendo é que devemos amar o bem com a mesma paixão com a qual o fanático patriota ama seu país. Então, se você não quer sofrer, se você não quer sofrer em demasia, se você não quer sofrer inadvertidamente, a forma que Pedro mostra para nós de preservar ou de nos preservar diante ou contra o sofrimento é sendo zelosos do que é bom. Guarde isso no seu coração. Mas em segundo lugar, quando nós falamos dos nossos sofrimentos, dos meus e dos seus sofrimentos, o texto também aponta para a alegria no sofrimento. Veja o que diz o verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Preste bem atenção, meus amados irmãos. Mesmo que nós venhamos a sofrer por causa da justiça, felizes nós somos. E aí eu gostaria de lembrar para os irmãos do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, abra aí lá o seu texto, versículo 12. Jesus está sentado numa planura, ensinando os seus discípulos, proferindo o célere Sermão do Monte, e ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus está dizendo que há alegria naqueles que são perseguidos por causa da justiça no verso anterior, verso 10. Perceba aí o texto que você está com ele na mão. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Jesus está mostrando para nós, meus irmãos, e Pedro está repetindo aqui a ideia de Cristo, que os cristãos que sofrem por causa da justiça, que os cristãos que vivem no meio daqueles que fazem o mal, dos cristãos que optaram por viver fazendo o bem, porque naquele contexto ali, meus irmãos, naquele tempo, os cristãos começam a sofrer por causa da justiça. Os cristãos pagam por conta de proferir a fé em Cristo. Os pagãos, aqueles que não conheciam a Deus, falavam mal deles. Os bens dos cristãos eram confiscados. Eles foram dispersos e perambulavam pelas terras como peregrinos e forasteiros. E mesmo eles passando por esse fogo ardente, os cristãos deveriam exultar, pois eram bem-aventurados. E por que eles eram bem-aventurados? Porque eles foram considerados dignos de sofrer por Cristo. Existe um personagem na história da igreja chamado Policarpo. Já ouviram falar de Policarpo? Vocês precisam conhecer Policarpo. Nome bonito, mas mais lindo ainda foi o testemunho de Policarpo. Policarpo foi preso em Esmirna por causa da sua fé. E o procônsul romano prometeu soltar-lhe se ele negasse a fé e blasfemasse contra Cristo. Policarpo então respondeu o seguinte dizer: há 86 anos tenho servido a Cristo e ele jamais me desamparou. Como posso agora blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Sabe, meus irmãos, nós estamos preparados para sofrer, nós estamos preparados para sofrer caso a oposição venha sobre nós como igreja. Nós estamos preparados para, mesmo sofrendo, sermos zelosos por fazer aquilo que é o bem, que é o certo, mesmo que as condições não sejam favoráveis.
Porque, meus irmãos, quando nós fazemos o bem e recebemos o mal em troca, Deus nos fortalece, nos consola e nos alegra. Sem falar, meus amados irmãos, que a paz que excede todo entendimento nos é dada, não pela ausência de guerras, mas por conta do nosso relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Müller, comentando esse versículo, ele vai dizer que as bem-aventuranças que Jesus anunciou e que Pedro está citando, revela um novo conceito de felicidade. Aqui são infelizes deste mundo, aqui são os infelizes deste mundo que são felizes. Aqueles que anseiam por dias bons, como vimos, mas que na sua luta pela paz e pela justiça não obtêm o que buscam, mas só a perseguição e o sofrimento. E alguém pode dizer assim, pastor, se é desse jeito, então sofrer é bom. Eu devo ambicionar sofrer, eu quero sofrer, eu amo sofrer. Não é bem assim, meus irmãos. O sofrimento ele é colocado como sendo parte da nossa experiência de forma circunstancial. E é nesse contexto onde Deus vai agir de maneira favorável a nós, transformando o mal em bem. Olha um exemplo na Bíblia que nós temos, o exemplo de José. José, como vocês sabem, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravizado no Egito, se tornou a ser um grande líder no Egito, por conta de que Deus estava com ele. E quando José encontra-se com seus irmãos, o que é que José passa para aqueles irmãos no sentido teológico? Abra lá em Gênesis 50, versículo 20. Você vai entender a teologia de José sobre o sofrimento. Gênesis capítulo 50, versículo 20, o texto vai dizer assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, no lugar dele tomar vingança contra seus irmãos, José, no lugar de chorar as pitangas com o seu pai, José, no lugar de agir de maneira a castigar os seus irmãos, o que é que ele faz? José enxerga que no meio de todo aquele sofrimento havia um propósito maior, porque Deus estava usando e preparando a sua vida para que ele pudesse preservar o povo de Deus no período da fome. Veja como é que o sofrimento é tratado pelas Escrituras nesse cenário, meus irmãos. Comentarista bíblico vai dizer, meus amados, que nem sempre Deus nos livra do sofrimento, mas sempre nos capacita e nos instrumentaliza quando passamos pelo sofrimento. Não estamos dizendo com isso que o sofrimento é essencialmente bom ou que as circunstâncias que nos atingem em si mesmas são boas. O que estamos afirmando é que Deus transforma as circunstâncias doloridas da vida em ferramentas para o nosso bem. Do meio das lágrimas, da dor, brota a alegria de ver Deus glorificado em nossas experiências. É por isso, meus irmãos, que aqueles que estão em Cristo, mesmo que sejam perseguidos, injustiçados, ultrajados, insultados, mesmo que o mundo se levante contra estes, e todos tentem a uma contra este, a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Porque o que poderá nos fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em terceiro lugar, os meus e os seus sofrimentos consistem na oportunidade do sofrimento. O sofrimento traz uma oportunidade para nós, meus irmãos. Veja o que diz o versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Veja bem, entenda o que é que o texto está mostrando aqui. Pedro, alguém que lia a Escritura,
está pegando Isaías capítulo 8, versículo 13. Abra lá Isaías 8, 13 na parte A. Dá uma desenferrujada aí na Bíblia. Olha só o que é que Isaías está dizendo aqui. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele vosso temor, seja Ele vosso espanto. Ele está usando esse texto para se referir a essa esfera que nós temos em Cristo. Ele está dizendo, santificai a Cristo em vosso coração como Senhor. Ou seja, separem no coração de vocês a convicção, a certeza de que o Senhor Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos, sobre a sua vida, sobre o cosmos e sobre tudo que existe. Santifique a Cristo no seu coração. E para que você precisa fazer isso? Para que você possa responder a todo aquele que pedir a razão da sua fé. E aqui nós precisamos entender que esta resposta, o responder, é que vai dar origem à ciência que nós conhecemos como apologética. Ou seja, santifique a Cristo no seu coração. Tenha consciência de que Jesus é Senhor. E esteja em condições de responder a todos aqueles que pedirem razão da sua fé. Santificar a Cristo, meus irmãos, é honrá-lo como Senhor, reconhecer seu senhorio sobre o mundo e sobre as circunstâncias da vida, inclusive a perseguição e o sofrimento. Ora, se eu tenho Cristo santificado no meu coração, independente do resultado das eleições do nosso país, eu sei que Cristo continua no comando de todas as coisas. Não preciso me desesperar. Não preciso temer a injustiça, o sofrimento, a perseguição. Agora, entenda bem, como é que eu me porto diante de uma situação assim? A injustiça e o sofrimento não devem levar-nos à revolta ou à murmuração, mas sim ao testemunho. O sofrimento é uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Os cristãos devem temer aos seus inimigos? Não, eles não devem temer, mas a Deus, submetendo-se ao senhorio de Cristo e dando explicações consistentes e eloquentes a respeito da sua fé. Nós precisamos estar devidamente habilitados para falar às pessoas de onde surgiu uma esperança tão sólida que nos leva à tranquilidade, mesmo no meio do caos. O sofrimento, meus irmãos, produzido pela perseguição, é uma porta aberta para o testemunho cristão. Os cristãos devem estar preparados, e não apenas dispostos, mas também habilitados para falar sobre Cristo. Precisamos conhecer a verdade para sermos obreiros aprovados. Devemos demonstrar a habilidade de responder a todos que nos perguntam sobre a nossa fé em Cristo. Diz o comentarista bíblico a respeito desta passagem. Mas em quarto lugar, meus irmãos, a nossa postura diante do sofrimento, a nossa maneira de passar pelo sofrimento também é importante. Veja o que diz o versículo 16, lá de 1 Pedro capítulo 3. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Entenda o contexto. Os cristãos estavam buscando aqui resolver as questões de outra forma. Pedro está recolhendo os irmãos e dizendo, não resolvam insulto por insulto, injúria por injúria, mas antes santificai a Cristo em vosso coração, tranquilize o coração de vocês, hajam sem dolo, tenham uma postura adequada para testemunhar a respeito de Cristo, não guardem ansiedade ou animosidade no coração de vocês, procurem agir de maneira prudente, mesmo perseguidos, procurem se portar de tal maneira diante da vida, diante da família, diante do patrimônio, de tal maneira que Cristo seja testemunhado através de vocês. Façam a defesa da fé, crendo na soberania de Deus,
mas de forma humilde, sem arrogância, sem prepotência, apenas confiado na providência do Senhor. Sabe o que é isso, meus irmãos? São pessoas que conseguem se conduzir de boa consciência, mesmo quando estão sofrendo, por conta da razão da esperança que há no coração delas. Mansidão, reverência, piedade. Nós não estamos sendo chamados aqui para sermos advogados de acusação, meus irmãos. Nós não estamos sendo chamados aqui para a guerra, no sentido de entrarmos agora para sermos contenciosos. A palavra do Senhor está nos convidando nesse momento para viver de maneira coerente com o evangelho que nós recebemos, seja no público ou no privado. Seja dentro das nossas casas, ou seja na rua. Seja na igreja, seja no trabalho. Sendo cidadão dos céus ou sendo cidadão da terra. É dessa maneira que Deus nos recomenda. Mas em quinto e último lugar, os meus e os seus sofrimentos têm um propósito que nós precisamos alinhar de acordo com o que a Escritura traz. Veja o verso 17. Porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Meus irmãos, nem sempre Deus nos livra do sofrimento e da injustiça humana. Saiba disso. Nós sofreremos injustiças sobre essa terra. Nós sofreremos traições. Nós sofreremos a mão que se levanta contra nós. E às vezes, aquele que nós alimentamos é quem levanta o calcanhar contra a gente. Nós passaremos por todas estas situações. Porém, quando nos permitem passar por estas circunstâncias, é porque Deus, ou quando Ele nos permite passar por essas circunstâncias, é porque o nosso Deus tem um propósito elevado. Ele deseja amadurecer-nos e promover a sua própria glória. Kistemaker, citado também aqui, diz que o cristão que sofre injustamente enquanto faz boas obras, sabe que Deus está no controle e que a providência divina guiará a sua vida até o seu destino final. Em outras palavras, Pedro está dizendo para os irmãos: olha, meus queridos, se vocês procederem condignamente, não esperem sofrimento. Mas se mesmo assim, meus irmãos, os sofrimentos vierem até vocês, ainda que vocês venham sofrer por causa da justiça, se alegrem, bem-aventurados sois. Não vivam amedrontados, atemorizados pelas ameaças dos homens. Antes santificai a Cristo no coração de vocês como Senhor. E tendo consciência da suficiência de Cristo, procedam com mansidão, de boa consciência, de modo que naquilo que as pessoas falam contra você, elas se envergonhem, porque estão difamando alguém que tem um bom procedimento diante de Cristo. Mas, meus amados irmãos, se mesmo assim o sofrimento chegar de maneira contundente, lembre-se que há um propósito. Se Deus permitiu que isto acontecesse, é porque Ele tem um propósito bom para tudo que Ele vai realizar. É no sofrimento que a igreja amadurece, é no sofrimento que a igreja se desperta, é no sofrimento que a igreja se toma de ousadia e de coragem para fazer aquilo que Deus separou ela para fazer. O próprio Pedro escreve: mas se sofrer como cristãos, não se envergonhem disso, antes glorifiquem a Deus em seu nome. Lá no capítulo 4, versículo 16. Concluindo, meus irmãos, eu gostaria de desafiar você a encarar o tempo que você está vivendo, a ocasião que nós estamos prestes a viver, e todas as expectativas que nós ainda não as vemos materializadas, como uma oportunidade para sermos testemunhas de Cristo. De bom ou de ruim, adequado ou não adequado, favorável ou contra.
E mesmo que como igreja tenhamos que sofrer perseguição e enfrentamentos, nos lembremos disso. Precisamos saber aproveitar a oportunidade para fazer conhecido Cristo entre as nações, para o louvor e honra do nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo, fortalece-nos, equipa-nos, para que diante do sofrimento nós saibamos seguir todo esse conselho e sermos assim exitosos na missão da defesa da fé. Que a pergunta que está sendo feita por este mundo possa ser respondido pela tua igreja com o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória do teu nome, e na expectativa de que o Senhor haverá de honrar todos nós que confiam e que espelha e que descansa na provisão do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, que a ação consoladora, confortadora do Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.